Nota de recuo, gente. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no padrim.com.br/Jana Viscardi ou aqui mesmo através do programa de membros do YouTube e pode, como sempre, compartilhar o meu conteúdo para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Nós estamos aqui hoje para ler conjuntamente a nota oficial feita pelo presidente Jair Bolsonaro, ou terá sido ele mesmo, Temer, para a nação. Então vamos logo a ela. Começa assim, declaração à nação. Ela foi publicada no dia 9 de setembro às 16h25 e atualizada às 18h03. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público para dizer: 1. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. 3. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. 4. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. 5. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. 6. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. 7. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. 8. Democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário, trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. 9. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. 10. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do Brasil. Deus, pátria, família, tudo em letra maiúscula. Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Essa foi a nota feita pelo digníssimo presidente Jair Bolsonaro no dia 9 de setembro, depois da ocorrência do quê? Aquelas manifestações antidemocráticas, golpistas, que aconteceram no 7 de setembro, para os quais Jair Bolsonaro teve um papel muito importante, né? Para essa realização aconteceu muito também a partir da força propulsora de Jair Bolsonaro em dizer que as pessoas tinham que ir para a rua para falar contra o STF. E aí, 2 dias depois, surge essa nota. Os jornais reportaram essa nota como um movimento de recuo do Jair Bolsonaro. E eu disse lá no Instagram, em um texto que escrevi também no dia 9 de setembro, que na verdade Jair Bolsonaro estava a uma live de distância de mostrar que não tinha recuo nenhum. Que no final das contas é assim, aquele morde-a-sopra, ele vai lá, passa meses falando absurdos, aí ele em 1 minuto diz algo como isso para depois voltar atrás e continuar fazendo o que sempre fez. E de fato foi isso que aconteceu. Na live ele já começou a falar de novo da tal da urna eletrônica. Observe que eu tô trazendo a declaração porque eu quero destacar alguns elementos dela. E você talvez ouça barulhos de carro, moto e tudo mais. Ai, ai. Não porque eu esteja aqui valorizando a motociata, nada disso, mas porque nós estamos num ambiente aberto aqui e talvez isso aconteça mesmo, tá? Assim como a luz pode mudar um pouco, mas a vida é isso, não é mesmo? Em primeiro lugar, é interessante a gente pensar nesse formato de se fazer a nota. A nota ela é colocada em pontos. É muito o esquema com que Jair Bolsonaro escreve no Twitter, de colocar um pontinho e ir escrevendo os parágrafos. Mesmo que não seja uma lista de coisas, mesmo que seja uma ideia a ser desenvolvida ali, que não seja no formato de lista, sempre vem separada por esses
como se fosse tópicos, tá? É uma escolha mesmo de estilo de Jair Bolsonaro, que foi trazida também para a nota, que é destacada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nesses pontos todos. Aí, quando ele vai destacando esses pontos, já me chama a atenção o primeiro elemento, porque ele vai dizer que ele nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. E isso, claro, é mentira, né, gente? Porque, veja, essa questão do ataque ao STF é algo recorrente nesse governo, advindo do próprio Jair Bolsonaro. Então, veja, essa coisa de não ter a intenção de agredir qualquer poder, fico me perguntando qual é a intenção, então, de você promover ataques contra o STF, sendo o STF um desses poderes, né? Mas, a seguir, ele vai dizer uma coisa que é: a harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. É interessante ele dizer isso dessa forma. Ele destaca primeiro que não é dele a vontade de manter essa manutenção, né? Não, mas sim uma determinação constitucional. É claro que ele pode estar querendo destacar que aqui não é, o foco não é ele ou aquilo que ele quer, mas a importância de se defender a Constituição. Mas é muito curioso alguém que ataca o tempo todo outros poderes, dizer que a harmonia entre esses mesmos poderes não é vontade dele, mas uma determinação constitucional. Porque nos permite fazer uma outra interpretação, que não é essa de valorização da Constituição, mas do tipo assim, se não fosse a Constituição, imagine o que seria. Se com ela eu estou assim, desarmonioso, o que diria com a Constituição, não é mesmo? E aí depois ele vai chamar de divergências, aquilo que são conflitos de entendimento com as decisões adotadas pelo ministro. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre essas decisões, por não ser jurista, mas me interessa justamente o emprego das palavras. Então ele está chamando de divergência, conflito de entendimento. Mas é curioso porque, na verdade, o que a gente vê é mesmo um ataque continuado mesmo, um tom que é tenebroso a cada live, a cada entrevista. Então, o que significa essa divergência, que é um conflito de entendimento, quando você tem, na verdade, ataque o tempo inteiro, né? E depois ele vai dizer que, na verdade, ele vai pelas vias de, sei lá, vias legais, judiciais, para tentar reverter, talvez, o que sejam essas decisões, né? Lá embaixo ele vai falar isso. Mas é interessante porque ele vai dizer que ele sabe que essas divergências têm a ver com essas decisões adotadas pelo ministro, no inquérito das fake news, e na sequência diz que as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. E observe que aqui ele de novo volta para esse lugar que é o lugar de sempre, gente, não tem novidade. É ele falar da vida dos brasileiros, que às vezes ele traz isso mesmo, essa coisa da o povo, né? Mas um foco aqui é falar de quê? De novo, da economia. Não sei se você sabe, mas depois essa nota foi lá, a bolsa disparou e tal. E eu acho isso, assim, que termômetro tenebroso, sabe? Porque é um sujeito que tá o tempo todo atacando, não tem um recuo no sentido do cara que desiste de promover o que sempre promoveu. É uma coisa muito momentânea, mas tá lá o mercado batendo palminha e é por isso que esse homem continua aí, né? Uma das razões certamente é essa. E ele vai dizer que essas pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, mas ele é a figura que estica a corda o tempo inteiro, gente. Então isso aqui são palavras ao vento, né? E aí é curioso porque na sequência ele vai dizer que as palavras dele decorreram do calor do momento. Não é calor do momento, porque é o tempo todo, a gente sabe disso, então é um sujeito que vive no calor do momento. Também poderia se interpretar assim, né? O tempo todo é o calor do momento. O calor do momento para Jair Bolsonaro é uma vida de calor do momento. Só que na sequência ele diz dos embates que sempre visaram o bem comum. Aqui a gente pode se perguntar o que ele está chamando de bem comum. E o que ele está chamando também de embate, né? Alguém que está o tempo todo atacando as outras instituições, porque a verdade é ele e só ele. E quando ele fala que visavam o bem comum, é importante porque ele está conversando com aquelas pessoas que ainda defendem aquilo que ele faz. Então, ao mesmo tempo que ele é um morde-a-sopra mesmo, porque ele tá... É como se ele falasse, olha, pessoal, veja, não tinha intenção, é quase isso, né? Veio do calor do momento, mas ele continua chamando as próprias palavras de contundentes, como se esse fosse o melhor adjetivo para descrever, e ele continua defendendo que aquilo é visar o bem comum. Então, atacar o STF é visar o bem comum. Que bem comum? O que ele está chamando de bem comum? E por que essas palavras são chamadas de contundentes?
e não de agressivas, hostis, absurdas, antidemocráticas, anticonstitucionais, golpistas. Tem uma diferença significativa aqui. Uma palavra contundente é uma palavra firme, forte, sei lá. Mas não é isso que essas palavras são. Elas são golpistas mesmo. Os jornais têm usado, inclusive, a palavra golpista. E aí, ele vai dizer que existe, né, lá no ponto 5, essas naturais divergências em algumas decisões, e ele não diz quais são, ele fala que são algumas, e depois diz que ele reitera o respeito pelas instituições. Mas veja, gente, é um morde-a-sopra muito grande. Lá no item 9 ele vai falar que ele está sempre disposto a manter o diálogo permanente com os demais poderes. Isso é interessante porque ele convidou, né, os poderes para uma conversa há algum tempo, e então é como se ele fosse alguém que está abrindo as portas para a conversa com esses outros poderes, quando na verdade esse manter o diálogo é toda quinta-feira lá nas lives, ou sei lá qual é o dia das lives, atacando os demais poderes, como se ele fosse a eterna vítima que está sendo atacada e agredida por esses poderes e que ele não conseguisse governar. Então tem sempre esses outros que são o problema, nunca é ele. Então quando ele diz que ele está disposto a manter o diálogo, na verdade, aí a gente pode se perguntar o que ele está chamando de diálogo, e depois ele vai falar de manutenção da harmonia e independência entre eles. O que ele está chamando de harmonia e independência quando ele convoca, quando ele apoia manifestações que são contra esses poderes. Então, essas palavras são absolutamente vazias, gente, porque é alguém que está todo esse tempo promovendo, fomentando o ataque às instituições. Ele participa desses movimentos, ele participou, gente, de manifestações contra o STF. Então, ele não pode dizer que ele está aí pela manutenção da harmonia e independência entre os poderes, tá, gente? E aí, muito nos importa dizer que a última parte, né, o número 10, ele diz que ele quer registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinha meus princípios e valores. Esse extraordinário apoio, gente, pode flertar com muitas coisas aqui, inclusive com as manifestações do dia 7, né? Apoio ao povo, apoio do povo brasileiro significa o quê? Apoio à figura dele, ao que ele vem promovendo. O que ele vem promovendo não é harmonia entre os poderes. E o apoio que ele está dizendo é o apoio a ele, que são pessoas que não querem a harmonia entre os poderes, ou não querem a independência dos poderes, querem que caia o STF. Então, ele sinaliza de novo para esse grupo por esse extraordinário apoio. E aqui é sempre importante a gente olhar para os adjetivos, né? Então, a gente teve o contundente para caracterizar as próprias falas, ao invés de chamar de antidemocráticas. E aqui a gente tem esse apoio do grupo que o apoia ainda sendo chamado de extraordinário. E aqui ele vai dizer que ele alinha com essas pessoas os princípios e os valores. E isso é também importante, gente, porque quando ele promoveu a manifestação do 7 de setembro, ele disse que era importante estar com as pessoas, ele não poderia decepcioná-las, não foram exatamente essas as palavras que ele usou, mas ele falou desse alinhamento com essas pessoas, é como se ele não pudesse decepcioná-las. Então, quando ele está falando desse alinhamento aqui, não se esqueça que isso também flerta com esse outro lugar, que é o lugar de eu estou nas manifestações em resposta ao que o povo quer. Mas esse povo, essa parte da parcela que quer essas coisas que ele diz que querem, na verdade, parte desse discurso dessas pessoas, parte dele mesmo, dos ataques que ele promove, dessa indústria das fake news, de toda uma mobilização que parte dele também. Então é interessante pensar o que é esse alinhamento com o povo, porque ele, no final das contas, se coloca como o próprio povo. Ai, meu Deus, como bom populista que é, ao promover falas que vão reverberar nas pessoas e que essas pessoas reproduzem como papagaios, né? Então, esse alinhamento com o povo é um alinhamento de valores, né? Com os valores dele mesmo, né? E aí, então, quando ele tá falando do povo brasileiro, de que povo brasileiro ele tá falando? Então, observe que a gente tem várias perguntas que são: de que tananã ele está falando? De que harmonia, de que bem comum, de que povo brasileiro? Isso é bem importante para a gente pensar esses discursos do Jair Bolsonaro, essas notas, né? E aí observe que a gente está chamando, a imprensa chamou isso de recuo, mas ele vai dizer lá no final que ele agradece o apoio do povo brasileiro, com quem ele alinha os seus princípios e conduz os destinos do Brasil. Então, ele justifica, no final das contas, a sua própria postura na relação dele com o povo brasileiro, que é a partir dele que ele conduz
esses destinos, digamos assim, os destinos do Brasil. Então, o destino autoritário que ele quer para o Brasil, ele diz que ele faz isso em alinhamento com o que é o povo, na verdade, essa pequena parcela da população que ainda defende o que ele pensa e diz. Então, gente, nota de recuo, assim, ele não se desculpa, ele chama as próprias palavras de contundentes, ele diz que foi no calor do momento, mas ele faz isso o tempo inteiro, e lá logo no começo ele vai dizer que a harmonia não é a vontade dele, mas uma determinação constitucional. Então, me chamou a atenção essa nota, porque ela automaticamente foi chamada de nota de recuo, claro, porque ele foi lá e fez esse morde-a-sopra, mas veja, são tão correntes as falas de Bolsonaro em que ele diz que não foi bem isso que eu quis dizer, ou seja lá o que for, e supostamente volta atrás, para minutos depois voltar a promover os mesmos ataques, que eu fico me perguntando se essa deveria ser a classificação dada a uma nota como essa, porque chamar de nota de recuo, né, chamar de recuo é uma interpretação, mas há outras possíveis, né, no sentido de, porque eu fico com a sensação de que recuo fica esse lugar de alguém que volta atrás, de alguém que desiste de algo, mas não é isso que acontece, porque ele continua escalando. Então, eu acho que os jornais, por exemplo, poderiam trazer isso de outra forma. E veja, é só uma sugestão, as pessoas vão dizer as coisas de diferentes maneiras, mas muitos jornais chamaram isso de recuo. Eu acho que elas poderiam fazer uma análise um pouco mais extensa e não chamar necessariamente de recuo, dizendo do quanto Jair Bolsonaro, ele tem esse movimento cíclico, que ele ataca, ele estica a corda, embora ele tenha dito aqui que ninguém deveria, ele estica a corda o tempo inteiro. Aí ele fala meia dúzia de palavras, ora numa entrevista, e nesse caso numa declaração à nação, para minutos depois voltar atrás. Então isso não tem como ser chamado de recuo, porque esse recuo, ele é muito rápido. A volta ao que era antes é muito rápida. E às vezes tem jornais que falam, parece que ele recuou agora das suas atividades, dos seus interesses golpistas. Gente, então isso é para mim uma análise muito ingênua. Então, discutir um pouco mais o que é que isso significa, ao invés de só chamar de recuo. Sei lá, assim, gente, isso não é um recuo. Como se a pessoa estivesse se justificando, sabe? Tô aqui me justificando, eu fiz isso porque sou contundente. Fiz isso porque quero o bem comum. Que bem comum, gente? Não, né? Então, era isso. Sei lá como é que a gente chama essa nota. A gente não chama, né? Não tem como chamar de nota. Não sei, chama de nota, mas não chama de recuo do presidente. Né? Não se esqueça, há uma live sempre de distância do próximo ataque às instituições deste país. Então é isso, tá? Aqui desse jardim de mamãe eu finalizo. Um beijinho para todo mundo e tchau, tchau.